Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje de revisão. Bora fazer uma revisão bem legal para todo mundo se lembrar, para a gente terminar esse conteúdo de zoologia e partir para frente B, que a gente está bem atrasado. Então vamos lá. Na verdade, partir para frente B no terceiro ano, né? Porque no segundo ano a gente já está na frente B, tá? É, Então vamos lá. Nós começamos a ver, na verdade, nós vimos neste Neste bimestre, nós vimos Anélida, filos, né? Anélida, molusca, equinodermata, cordata e também artrópoda, né? Que a gente não pode esquecer, mas a gente viu sim artrópoda. Não foi como eu gostaria que a gente tivesse visto, né? Na sala de aula, mas espero ter ajudado vocês sim no filo artrópoda, porque é um dos maiores filos que existem, né? Na verdade, é o filo que contém a maior biomassa por conta dos insetos. Os insetos presentes no filo artrópoda contêm a maior quantidade de espécies que existem no mundo, né? Até porque a gente encontra insetos em todos os lugares, né? Isso é óbvio. Nós encontramos insetos dentro de casa, na rua, em qualquer lugar. A gente encontra muriçoca e mosca, é o que mais a gente tem, né? Então, a gente consegue perceber que o filartrópode ele é bem presente e eu não posso negar para vocês que o filartrópode é sim a maior biomassa que existe orgânica e animal no mundo, tá bom? E aí a gente viu os filos, né? Começando pelo filo Anélida. Na verdade, eu prefiro falar do filo Molusca, né? Apesar do livro colocar filo Anélida primeiro, mas eu prefiro falar do filo Molusca, porque falando do filo Molusca, eu consigo entender que o filo Molusca ele não é segmentado, né? A segmentação ainda não havia começado, e aí a gente consegue observar essa segmentação um filo depois, que é no filo Anélida, né? Porque se eu falar do filo Anélida primeiro, depois falar do filo Molusca, isso vai ficar sem lógica, né? Porque o filo Anélida já existe essa segmentação. E aí como é que essa segmentação aparece no filo Anélida? Desaparece no filo molusco e depois aparece depois no filo artrópoda. Fica meio sem lógica isso daí, né? É mais fácil que isso apareça no filo anélida, continue no filo artrópoda, desapareça no filo molusca e volte no filo ectodermata, né? Mas assim, até então a teoria mais aceita é que molusca tenha vindo antes, né? Que essa segmentação não tenha ocorrido, tá bom? E aí, pelo filo molusca, nós temos as características gerais, né? Nós temos, deixa eu colocar aqui para vocês, aí a gente volta rapidinho para o filo anélido, tá? Características gerais do filo molusca. Nós temos, é, que todo mundo sabe, né? São animais triblásticos, possuem sistema digestório completo, é, são animais aí que são protostômios, ou seja, que a boca se desenvolve primeiro do que o ânus, tá? São animais celomados e não segmentados. E aí nós entramos nas características específicas desse grupo, né? Que são corpo mole, concha, né? A estrutura que parece um esqueleto, né? Que essa estrutura protege os órgãos desses animais, chamado também de concha. E aí essa concha, ela é presente unicamente nos moluscos. Em alguns animais desse grupo, a concha ela desaparece, né? Como por exemplo nos polvos, nas lulas, nas lesmas, né? Só que em alguma fase da vida desses animais, eles tinham sim a concha, né? Por algum acaso, durante o desenvolvimento, eles perdem, como por exemplo na lesma. A lesma ela tem sim, durante o desenvolvimento embrionário, uma estrutura que seria uma concha, mas aí ela para de se desenvolver e ela não aparece nesses animais, né? Apesar de serem gastrópodes, no mesmo grupo dos camarões, dos caracóis, esses animais eles não apresentam essa concha, e aí isso fica um pouco estranho para o grupo todo, né? Todos os animais desse grupo têm a concha, só as lesmas que não têm, né? E os nudibrancos também não possuem, tá?
Mas assim, na mesma forma, os polvos, né? A gente não consegue enxergar nos polvos, mas as conchas deles são internas, certo? Então, apesar desses animais não ser observável a concha, mas a concha dele fica dentro do corpo. É uma concha interna, é pequena, não é uma concha grande, tá? Aí é um cefalópode. Beleza? Esses animais também possuem a rádula, né? O que é a rádula? A rádula é uma estrutura que só é presente nesses animais, né? Não existe nenhum outro filo. Ela é unicamente presente nos moluscos e ela funciona como uma língua denteada, né? Que esses animais eles utilizam para raspar o alimento, tá bom? E aí esses animais utilizando para raspar o alimento, eles conseguem estar fazendo sua dieta, né? Porém, alguns desses grupos não possuem essa rádula, tá? Mas assim, isso é uma característica específica do filo molusco, porque não existe nenhum outro filo, tá bom? Eles possuem aí, como vocês podem ver, né, cabeça, os olhos ficam, no caso dos gastrópodes, na ponta dos tentáculos, né, lá depois da cabeça. Eles têm a massa visceral e os pés, né, que os pés eles estão em forma aí de manto, né, que não é um pé comum como vocês são acostumados a ver, tá bom? É, Eles são classificados em gastrópodes, que são os animais que possuem o sistema digestório próximo aos pés, que são os caracóis, os caramujos, as lesmas também, tá? O grupo bivalva, né, que nesse grupo bivalva, a concha deles forma uma espécie de válvula, né, que são conhecidos como ostras, mariscos, tá? Todos esses animais que vocês conhecem, mexilhões, também fazem parte desse grupo, né? E eles também têm uma característica específica que eu falei para vocês, eles não possuem nem rádula e eles também não possuem cabeça, né? São animais bem diferentes de todo o grupo. E eles se alimentam por filtração, esses animais eles conseguem filtrar os alimentos, e eles têm uma característica bem específica, né, em relação à ostra, que eles conseguem estar formando a pérola, né? A ostra, quando algum grão de areia consegue penetrar ali na hora que ela abre para estar se alimentando, o corpo considera como um intruso e tenta cicatrizar aquilo dali, né? Considera como se fosse um ferimento, e aí libera uma substância nacarada, e aí isso se transforma em pérola, e por isso a ostra tem uma importância muito grande, além de alimentícia, econômica para os seres humanos, porque os seres humanos utilizam essas pérolas como um bem, né? Um bem precioso, que eles vendem comercialmente e utilizam como colares, tá? Nós temos o grupo Cefalópoda, né, que é a classe Cefalópoda, que é muito conhecida. Nesse grupo estão incluídos os polvos, as lulas e um organismo chamado de Nautilus, tá? Que é esse bichinho aqui, que ele tem uma concha, ele parece um polvo de concha, tá? E eles são chamados de cefalópodes porque eles têm os pés próximos à cabeça, né? Como vocês sabem, poda vem de pé, que eu já expliquei isso, e céfalo vem obviamente, de encéfalo, né? Então, eles possuem a cabeça próximos aos pés, tá bom? E aí nós temos a classe Poliplacófora, que são conhecidos como os quíntons, nós temos Escafópoda, né? Que são conhecidos como os dentes de leão, nós temos diferentes outros grupos que o livro nem coloca para vocês, mas não são tão importantes assim. Os três grupos mais importantes são cefalópoda, bivalvia e gastrópoda. Beleza? Então vamos lá, continuando. Nós vamos voltar lá para o Filonélida, bem rapidinho, que é o filho depois do filo molusca, né? Filonélida, como características gerais, são os primeiros celomados, né? Eles possuem o corpo segmentado, tá? São triblásticos, né? Possuem simetria bilateral, ou seja, tudo que eles têm de um lado, eles têm do outro lado também. Aí eles têm uma cutícula permeável que ajuda a fazendo trocas tanto gasosa como troca de nutrientes. Aí esses organismos eles são classificados de acordo com a quantidade de cerdas
que eles têm no corpo. Cerdas são estruturas que parecem pelos que saem dentro do corpo desse animal, que ajuda tanto na locomoção como na fixação do animal no abstrato que ele está. Tá? E aí, essas cerdas, né, em algum desses organismos, eles possuem muitos, outros possuem poucos e outros não possuem. Os que possuem muitas cerdas, eles são chamados de... Deixa eu colocar aqui para vocês. Os que possuem muitas cerdas são chamados de poliqueta, né? A classe poliqueta, são chamados de poliquetos. Os poliquetos, eles são anelídeos marinhos, tá? Esses anelídeos, eles possuem... São conhecidos como minhocas do mar, e eles possuem muitas cerdas no corpo, né? Alguns são até tubícolas, que eles ficam enterrados na areia, no substrato, e aí eles fazem sua alimentação a partir da filtração com tudo que bate ali na sua, como uma espécie de cauda que fica localizada para a parte de cima do substrato. Tá? E aí nós temos a classe oligoqueta, que é a classe que tem poucas cerdas, que são as minhocas, que também possui outra estrutura que é muito conhecida, chamada de clitelo, que é um dos anéis do corpo desses animais, né? Como todo mundo sabe, anelídeos são aqueles animais que possuem anéis no corpo todo, e aí eles possuem esse clitelo. O clitelo é uma estrutura utilizada por esses animais para a reprodução, tá? Lembrando que a maioria dos oligoquetos, eles são hermafroditas e eles fazem reprodução cruzada, tá? Ou seja, a reprodução cruzada é quando os dois eles vão acasalar e os dois saem grávidos, porque os dois possuem os dois sexos, né? Todo mundo sabe que hermafrodita, na verdade, a gente chama de intersexo, né? E por último, a gente tem os aquetos, que são aqueles que não possuem cerda, tá? O A significa não e queta significa cerdas, né? Aqueto, também chamado de iridinomorfa, que são as sanguessugas, tá? Que possuem ausência de cerdas. Elas também possuem uma estrutura chamada de clitela, que também vai estar servindo aí para reprodução. Tá bom, gente? Esses animais também têm uma estrutura na glândula salivar que libera uma substância que faz com que o organismo não sinta dor, tá? Quando ele está se alimentando, né? Então, alguns médicos utilizam as sanguessugas para fazer alguns experimentos e também para ajudar na coagulação, além de fazer algum tratamento de pessoas que possuem alguns problemas em relação à coagulação, né? E alguns hematomas. Esses animais, eles são muito utilizados, tá bom? A gente vai para o filoartrópoda. No filoartrópoda, a gente tem, né, características gerais, né? Nós temos pernas, apêndices articulados, na verdade, características específicas desse grupo. Nós temos apêndices articulados, exoesqueleto de quitina, e nós temos a equidízia. A equidízia é a troca do exoesqueleto, né? Porque esses organismos, como eles possuem esse exoesqueleto do lado de fora do corpo, né? Exo já está dizendo, até um pleonasmo falar exoesqueleto do lado de fora, porque exo já fala fora, né? E esqueleto já está falando, né? E aí esses animais, eles possuem esqueleto do lado de fora do corpo, e para crescer eles precisam fazer essa troca. E aí eles fazem um processo chamado de equidise. E a equidise é a troca desse exoesqueleto para que eles consigam crescer. Né? Alguns organismos eles fazem metamorfose completa e outros fazem apenas uma pequena metamorfose durante esse desenvolvimento, que a gente vai deixar lá de hemimetábolos e holometábolos. Né? A gente também tem as características gerais dos organismos, que são, eles já são aí, tem sistema digestório completo, né? Eles têm sistema nervoso bem desenvolvido, né? Com 3 tipos de cérebros no corpo, tá? Eles são ainda protostômios, simetria bilateral, celomados, tá? Esses organismos, eles vão possuir no corpo aí metâmeros, né? Que a gente chama de cabeça, de tórax e abdômen. Alguns desses organismos possuem esse tórax e esse abdômen, esse tórax e essa cabeça junto, a gente chama de cefalotórax, né? E aí o filoartrópoda é dividido em 4 principais subfilos. A gente chama de subfilo Quelicerata, subfilo hexápoda, subfilo miriápoda e subfilo crustácea, que são os crustáceos, né? Como siri, caranguejo, que todo mundo conhece. Subfilo hexápoda, a gente tem ali aqueles organismos que possuem 2 pares de asas, um par de antena,
3 pares de perna, que são os insetos, como borboletas, besouros, grilo, gafanhoto, cupim, libélula, deixa eu ver, louva-a-Deus, bicho-pau, né? E aí nós temos o subfilo Quelicerata, que é aquele subfilo que são dos aracnídeos. E aí nós temos aqueles organismos que não têm aí as antenas, né? Eles têm pedipalpos, eles têm, não possuem asas, mas eles possuem 4 pares de pernas e possuem também a cabeça junto com o tórax, chamado de cefalotórax, que aí se une com o abdômen depois. E aí eles têm esses 2 metâmeros, tá bom? Nós temos também os miriápodes. Os miriápodes são aqueles que são conhecidos por terem muitas pernas, que vocês conhecem, muitos apêndices, né? Que são as centopeias, os emboás e as lacraias, tá bom? Vamos continuar aqui. Subfilo Equinodermata, nós vimos porque esse subfilo ele é um subfilo bem próximo do filo cordata, e aí esse subfilo ele vai ter um sistema ambulacrário que funciona à base de água. Então, os organismos eles são deuterostômios, são os primeiros deuterostômios, né? Diferente de protostômios, os deuterostômios eles não formam primeiramente a boca, né? Eles formam um orifício que provavelmente dará origem ao ânus, tá? E aí eles são conhecidos por serem as estrelas do mar, né? Por serem aí os ouriços do mar, tá? Eles têm um endoesqueleto calcáreo, né? Formado aí dentro do corpo, tá? Eles utilizam a água tanto para respiração, como para locomoção, para movimentação, né? Como eu falei para vocês, classificados em equinoide, que são os ouriços do mar, e as bolachas da praia, né? Asteroide, que são as estrelas do mar. Crinóide, são os lírios, que são esses daqui. Holoturoide, que são os pepinos do mar. E Ophiuroide, que são as serpentes do mar, que parecem com as estrelas, tá? Mas não são. E aí a gente chegou no filo cordata, né, gente? Que foi o último filo que a gente viu. E aí o filo cordata, ele é bem grande e é o filo que a gente faz parte. O filo cordata, ele também é dividido em 3 subfilos, né? A gente viu no urocordata, cefalocordata e craniata, né? E aí ele tem características gerais. Quais são as características gerais? Simetria bilateral, sistema nervoso completo, sistema digestório completo, sistema excretor com rins, né? Que são chamados nefrídeos bem desenvolvidos, né? Eles têm encéfalos, porém eles têm características específicas também. Quais são as características específicas? Tubo neural, que é um tubo que fica dentro da notocorda. Lembrando que a notocorda é o que forma a coluna vertebral, tá? O tubo neural é o que origina nesses organismos o cérebro, o cerebelo e também a medula espinal, tá? Eles têm, obviamente, a notocorda, como eu já falei para vocês, o endóstilo, que em alguns organismos serve para liberar algumas substâncias, mas na maioria deles é parecido com a tireoide. A tireoide é um órgão que a gente tem que controla nosso corpo através de hormônios, tá? Fendas faríngeas, que em algum deles, no nosso caso, é a faringe, outros é aquelas estruturas que ficam aqui, que dão origem às brânquias, né? E também tem a cauda pós-anal, que é a cauda que todo mundo conhece, tá? E aí, urocordata, esses animais, eles possuem a notocorda reduzida, tá? Que são conhecidos como as assídeas, tunicados. Tem a cefalocordata. Nos cefalocordatos, eles possuem a notocorda que se estende desde a cabeça até a cauda, porém, esses animais, eles não possuem mandíbula ainda, tá? Eles só possuem essa região, né? Que parece até uns peixinhos que são chamados de anfiocos, tá? E por último, a gente entra num subfilo craniata, também conhecido como vertebrata, que são os animais que possuem crânios. E aí é dividido em agnata e gnatostomata. Agnata são os animais que não possuem mandíbula e gnatostomata são os que possuem mandíbula. Agnatas são as lampreias e feiticeiras, né, que ainda não possuem mandíbulas. E gnatostomatas são todos os organismos que vocês conhecem, que vocês chamam de vertebrados. Peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Tá? Os peixes eles são divididos
em peixes cartilaginosos e peixes ósseos, como eu já expliquei para vocês. E eles têm algumas diferenças que, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão olhar na aula anterior, que eu já expliquei isso, sobre as nadadeiras, sobre a bexiga natatória. Tudo isso está lá na aula anterior, vocês podem dar uma olhadinha, tá? E aí nós temos aqui também os anfíbios, né? Os anfíbios, eles possuem duas vidas, né? Eles são caracterizados por isso, porque eles possuem sangue frio, ou seja, eles são ectotérmicos, eles dependem da temperatura externa para regular sua temperatura, e eles possuem uma vida dupla, ou seja, eles têm que ficar uma fase da vida deles na água e outra na terra. Eles ainda dependem um pouquinho da água, tá? Mas aí são animais que já conseguiram conquistar o ambiente terrestre, né? Por ser bem diferente dos peixes. Os peixes, eles precisam viver na água o tempo todo, senão eles não morrem. Tá bom? Então, vou finalizar por aqui para não ficar muita informação. Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, que a gente dá uma conversada, beleza? Então, valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. É isso aí.